Se você está assistindo a este vídeo, é porque no momento está se preparando para algum concurso público, para o exame de ordem, para o Enem, enfim. Daqui a alguns dias, algumas semanas, você vai ter que se deparar com uma prova. E aí você deseja, no momento, conhecer algumas estratégias eficazes para se lembrar do conteúdo que você está estudando hoje, no dia da sua prova. Parabéns, porque realmente isso é o que vai garantir a sua aprovação. Então fique comigo até o final deste vídeo que nós vamos tratar exatamente e exclusivamente desse tema hoje. E aí, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira na área, o seu mentor na preparação para concursos públicos. E hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um tema muito especial. Nós vamos conversar sobre técnicas de memorização. Se você está se preparando para um concurso público, para o exame de ordem, para o Enem, ou vai ter que fazer uma prova na faculdade, seja lá onde for, é óbvio que se hoje você está se preparando, você está estudando, de nada adianta esse esforço todinho se chegar no dia da prova você não se lembrar deste conteúdo. É por isso que eu estou aqui. Hoje eu vou lhe apresentar duas estratégias que são muito eficazes para você memorizar as informações que estão sendo estudadas. Só que antes disso, ó, por esse quadradinho aqui, ó, clique neste quadradinho e logo na sequência clique no sininho. Sabe por quê? Porque quando você se inscreve aqui no canal e clica no sininho, sempre que eu postar um novo vídeo, você vai ser automaticamente notificado ou notificada pelo YouTube. Então tem informação nova aqui toda semana, são 2 vídeos, um na terça, um na quinta, e aí você vai ficar atualizado sobre o que nós estamos conversando aqui, tá bem? Olha só, eu durante muito tempo me preparei para concursos públicos, né, fiz outras provas, outros exames, e eu sempre ficava com o seguinte questionamento: poxa, o que eu posso fazer para aumentar o meu poder de memorização? E com a implementação de algumas técnicas, eu passei a perceber que quando eu estava estudando e conseguia interagir com as informações, automaticamente eu me lembrava desse conteúdo no dia seguinte ou nos dias seguintes com muito mais facilidade. E o que significa interagir com a informação? Olha, vamos supor que agora você está lendo aqui o texto da Constituição Federal. Você está lendo o texto da Constituição Federal, artigo 22, inciso 1º. Aí lá está escrito o seguinte: compete privativamente à União, legislar sobre direito eleitoral. Tem vários itens, né? Mas aí você está estudando, por exemplo, direito eleitoral para um concurso público. E aí você viu lá, compete à União legislar sobre direito eleitoral. O simples fato de você ler essa informação, por si só, não vai lhe garantir a fixação do conteúdo. Por quê? Porque neste momento eu não dei relevância para a informação. Eu simplesmente bati o olho no conteúdo e falei, ah tá, compete à União, ok. Mas eu não interagi com a informação. Eu não disse para o meu cérebro o seguinte: cérebro, essa informação é importante, vamos guardá-la. Se eu não fiz isso automática e internamente, o cérebro pega essa informação e joga para a memória de curto prazo. Daqui a algumas horas eu já não me lembro disso que eu acabei de ler, disso que eu acabei de estudar. Então eu tenho que dar relevância a essa informação. Isso acontece de forma automática, de forma natural. Então veja o que eu posso fazer. Eu posso simplesmente chegar e imaginar uma situação absurda, uma situação improvável, uma situação ridícula. E quanto mais absurda, mais improvável, mais ridícula, mais fácil é eu conseguir assimilar esse conteúdo. Mais fácil é eu memorizá-lo. Então eu vou imaginar o seguinte: está escrito lá, compete à União criar leis sobre direito eleitoral. Num determinado momento, eu imaginei o seguinte: eu imaginei que o governador do meu estado, eu sou de Minas Gerais, né? Então o governador do meu estado criou uma lei dizendo: as eleições agora vão funcionar da forma que eu defini, eu, governador. Não foi nem a Assembleia que criou a lei, não, foi o governador. Eu criei a lei e agora a eleição vai funcionar do jeito que eu quiser. E ó, Minas Gerais é que manda no restante do Brasil. A nossa lei vai servir para o Brasil inteiro. Aí veio o presidente da República, cara do mal, pegou a mão, abriu e deu um tapa na cara do governador. Pá! Para com isso, rapaz. Quem cria lei sobre direito eleitoral é a União, por meio do Congresso Nacional. Para de burrice. Tá entendendo? Esse foi o formato que eu utilizei para memorizar essa informação. Ah, mas isso é absurdo demais, que bobeira é essa? É assim que funciona o seu cérebro. Quanto mais você interagir com a informação, mais o seu cérebro percebe: opa, isso aí é importante para ele. Então vamos jogar esse conteúdo na memória de longo prazo. É óbvio que não basta você interagir com a informação, porque o seu cérebro vai jogar isso para a memória de longo prazo? Vai. Mas você precisa ter contatos frequentes com essas informações, tá certo? Então o primeiro passo para você memorizar qualquer coisa e não esquecer mais é você interagir com o conteúdo. Óbvio, você não precisa utilizar exatamente esse exemplo que eu citei.
Imagine a situação de acordo com a sua experiência. Desde que ela seja ridícula, improvável, absurda, quanto mais, melhor. Então a primeira estratégia é você interagir com o conteúdo. Mas não basta só interagir. É óbvio que eu vou memorizar essa informação muito mais fácil do que eu simplesmente ler compete à União legislar sobre direito eleitoral. Cara, isso aí eu vou esquecer rapidinho. Mas quando eu tiver aquela interação ali, no dia seguinte eu vou me lembrar muito mais facilmente. Só que aí tem um porém. Depois que eu interagir com o conteúdo, eu vou me programar para fazer as revisões periódicas desse conteúdo que eu estudei. Então, no dia seguinte, eu faço uma primeira revisão desse conteúdo, que é o que nós chamamos de revisão de 24 horas. Daí, uma semana, eu volto a ler rapidamente esse conteúdo, é a revisão semanal. E daí, a um mês, eu volto rapidamente de novo a ver esse conteúdo. Mais uma revisão, que é a revisão mensal. Então, durante 3 momentos, eu tive contato com aquela informação. Eu posso até escrever o seguinte, quando eu estiver fazendo meu resumo, eu escrevo assim, competência para legislar sobre direito eleitoral, 2 pontos. Presidente dando um tapa na cara do governador. Cara, eu vou bater o olho e falar, é aquele exemplo, né? Que o governador criou uma lei eleitoral, uma lei estadual eleitoral, o governador falou, pá, isso não é sua não, isso é competência do Congresso. Tá vendo? Aí eu vou lembrar do exemplo. Então eu bato o olho naquele exemplo ali, no dia seguinte, eu já me lembrei, questão de, sei lá, 30 segundos, eu já me lembrei da informação, tá, lembrei. E aí, daí uma semana, eu volto a bater o olho naquele exemplo ali, opa, me lembrei da informação. Daí a um mês, quando eu estava, digamos assim, né, esquecendo um pouquinho do conteúdo, que tem muito tempo que eu não encontro esse conteúdo, que eu não vejo, eu vou lá e leio de novo aquele exemplo. Exemplo do presidente dando tapa na cara do governador. Pá, lembrei. Acabou. Provavelmente, você nunca mais vai esquecer esse conteúdo, porque você teve contato com ele durante 3 momentos diferentes. Tá entendendo? E olha que você não precisou ler o texto da Constituição, você se lembrou do seu exemplo. E pelo exemplo você resgatou uma informação que está escrita onde? No texto da Constituição, sem ler a Constituição. Esse é o segredo da memorização. É você interagir com o conteúdo e logo na sequência você se programar para fazer revisões periódicas do conteúdo. E por que revisões são importantes? Vou te dar um exemplo. Imagine você que pela primeira vez vai pegar uma estrada que vai da cidade A para a cidade B. Naquele momento, tudo é novidade. Agora vamos supor que no dia seguinte, hoje você viajou para aquela cidade, no dia seguinte você tem que fazer o mesmo percurso. Para você, muita coisa já não vai ser novidade naquela estrada. Você vai se lembrar de alguns pontos. Daí uma semana você foi fazer o mesmo trajeto. Opa, já me lembro dessa curva, já me lembro desse restaurante, já me lembro disso aqui. Daí a um mês você volta a fazer o mesmo percurso. Você vai se lembrar de muito mais coisa. Uai, professor, então se eu fizer um outro percurso, daí a 60 dias, 90 dias, daí a 100 dias, eu vou me lembrar mais ainda. É óbvio. Quanto mais revisões você faz, mais você memoriza e se recorda do conteúdo. Esse é o segredo. E aí eu tenho certeza que se você inserir essas estratégias da sua rotina, você vai se dar muito bem nas provas, mas muito bem mesmo. Ah, mas eu não sei muito bem como fazer revisões, isso para mim é uma grande dificuldade. Então eu vou te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente um e-book sobre como fazer revisões. Na verdade, um e-book sobre técnicas de memorização e dentro do e-book é totalmente gratuito, eu coloco também as informações sobre como fazer revisões. Tenho certeza que isso vai ser muito útil para você. Tá? E é gratuito, tá? Só clicar aqui, baixar, fique à vontade. E no mais, se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso canal crescer, porque quanto mais crescer, é mais vídeo de qualidade, 100% gratuito, para que você realmente possa ser aprovado ou aprovada em um concurso público. E eu estou aqui, é para isso, é para te ajudar, tá certo? Bons estudos para você e nos vemos em breve. Até mais!